Eu acho que foi... acabou se tornando proposital com o tempo. Inicialmente, quando éramos só nós duas, acho que era uma vontade muito grande. A gente ainda não sabia exatamente o que seria a peça, né? Que ela teria essa... A gente tinha vontade disso internamente, mas a gente não sabia o que ia ser a peça. Então a gente não sabia que ela tem um direcionamento tão forte pro feminino, assim, pra trabalhar essa temática. E quando a Rai entrou no time pra dirigir, um grande presente quando ela entrou no time. Antes era eu e a produtora, né, que já estava junto com a gente. Aí a gente foi entrando cada vez mais nesse universo e a nossa equipe acabou se tornando inteira de mulheres, né? Sim. A diretora assistente que escreveu com a gente, a diretora de movimento, enfim. Foi uma coisa natural, né, que foi acontecendo. Sim, eu acho que quando a gente sentou para pensar nas pessoas para criar esse espetáculo, fora a produção, que já havia, quando a gente pensou nos possíveis criadores desse projeto, a gente pensou só em mulheres. Não porque a gente sabia que o espetáculo ia ser tanto sobre feminino, mas talvez por uma intuição ou talvez pelo nosso olhar atento ao nosso mercado de trabalho, que geralmente essas posições são ocupadas por homens, e acho que isso influenciou muito da gente já pensar em só nomes de mulheres, né? E também por admiração do próprio trabalho. Todas as pessoas que a gente pensou pra estarem, a gente admirava muito. Em nenhum momento a gente ficou entre uma mulher e um homem, vamos escolher essa mulher porque tem que ser uma mulher. Em nenhum momento isso aconteceu. Foi natural mesmo. Foi uma coisa que a gente tinha essa vontade e as pessoas que a gente ia se conectando eram mulheres. É porque era pra ser mesmo, era pra ser um grande timaço de mulheres pra fazer o Deus. Eu acho que o feminismo, ele tá abrindo um olhar pra gente entender novas formas de se relacionar. Eu acho que principalmente o relacionamento heterossexual, né? Homem e a mulher, ele tem muitos padrões já enraizados, que já são de tanto tempo, que é até difícil muitas vezes da gente identificar o que é exatamente o machismo. Mas eu acho que por a gente ter colocado luz nesse lugar do feminismo, nesse lugar de conversar, nossa conversa entre mulheres, a gente vai se identificando, ouvindo histórias e vai identificando quais são os lugares em que a gente pode se empoderar mesmo e entender que tais coisas não são responsabilidades da mulher, em lugares que a sociedade geralmente nos coloca, e falando de sociedade a gente está falando de nós mesmos, padrões que a gente reproduz, né? Até mesmo como mulheres, que é uma coisa que a gente traz um pouco na peça, né? Por que a gente está deixando fazer isso com a gente? Por que a gente está passando isso adiante para as nossas filhas, né? Cobrando coisas delas, muitas vezes. Enfim, uma coisa que passa de mulher para mulher, assim, também. E acho que o feminismo vem para iluminar muito a gente, pra gente se questionar. E acho que todas as vezes que vem uma onda de questionamento muito grande no mundo que isso aconteceu, veio muita evolução, veio muito momento difícil também, mas eu acho que a humanidade só evoluiu em todos esses momentos. Eu sinto que foi uma simbiose mesmo. O projeto foi escrito, o texto foi escrito a 6 mãos e hoje ele é uma coisa só, assim. Então eu vejo muitas coisas minhas, uma história que é uma autoficção, partiu de vivências minhas, mas eu sinto muito forte junto comigo as histórias da Rai, da Paula, da Lavínia, na verdade todo mundo que foi entrando, né? A gente foi muito aberta para... Como o projeto foi sendo criado durante os ensaios, ele não existia antes, a gente estava muito aberta para responder aos estímulos, ao que é que acontecesse. Então eu sinto muito que é uma grande simbiose mesmo, e que todas essas mãos, todas essas histórias estão ali junto, nessa costura bem profunda, assim, complexa, difícil de fazer. Nesse processo, o que aconteceu, na verdade, foi da Adriana trazer muitas histórias, e essa parte em específico da definição a gente se baseou num texto que ela escreveu numa viagem que ela fez. E aí eu acho que o processo foi muito rico nisso, de ser em sala de ensaio, com a Paula do meu lado, a Lavínia também, que era a Adriana falando e a gente percebendo o que a gente se identificava. Qual eu nosso se identificava com aquilo que ela estava falando. E essas coisas eram as que tinham mais força. E é muito curioso que foram as que foram ficando realmente, as que a gente se identificava. E acontece isso
durante o espetáculo as pessoas se identificam também nesses mesmos lugares. Então, fala sobre a Adriana, mas na verdade é falar sobre todo mundo que estiver conectado àquilo. Em primeiro lugar, aceitar, entender que eles existem, tomar consciência que eles existem e em seguida entender quais são os rótulos que a gente não quer se libertar, que a gente fica trazendo pra gente por apegos, e tudo isso é num nível muito inconsciente, né? E eu acho que a partir disso tem que ter muita coragem mesmo, eu acredito, pra se libertar desses rótulos, pra construir uma vida nova mesmo, pra olhar pra vida, essas infinitas possibilidades, e você falar assim, peraí, não é isso que eu quero viver, eu quero viver isso aqui. Acho que a maturidade vem trazendo muito isso. E você perguntou com relação às mulheres, né? Mas eu sempre digo que, tipo assim, estamos falando com todo mundo, com as mulheres, com os homens, com não gênero, com todas as pessoas que se conectarem, todas as almas, todas as consciências que estão aqui com a gente. E eu acho que cada vez mais essa conexão, essa empatia, ela vai permitir que a gente se liberte dos nossos próprios rótulos, tanto os que a gente se coloca, quanto os que os outros colocam na gente, quanto os do inconsciente coletivo. Acho que essa nossa consciência de que somos uma coisa só e que a gente está aqui para se empoderar, para se ajudar, vai ajudar muita gente a se libertar desses rótulos e entender que assim, a gente só tá aqui para ser feliz, né? Pra sei lá, pra melhorar, a vida não é só vir aqui trabalhar, comer e ganhar dinheiro e fazer sexo, a gente tá aqui pra propósitos muito maiores e no momento que a gente percebe isso, a gente passa a dar menos valor pra coisas que a gente se obriga, assim, que na verdade, será que é isso mesmo que eu venho aqui fazer? Puxa vida. É muito grande. A gente até fala que é um presente estar aqui nesse momento, na verdade. Porque a gente acompanhando tão fortemente, vivendo tão forte esse momento, a gente trabalha na cultura, com arte, talvez sejamos uma das pessoas que mais estão sentindo todas essas mudanças, assim, né? Esse desamparo. E é como a gente não acredita em coincidência, a gente acredita que era pra gente estar aqui falando. Sincronicidade. Exatamente, que era pra gente estar aqui fazendo essa peça nesse momento, no Teatro Poeira, que está resistindo tão lindamente, com um trabalho tão importante que eles fazem há tantos anos. Muito amor. E eu acho que tem muito amor. Muito amor, e a gente da arte consegue ver muito isso, que vai de teatro para teatro, quanto amor tem nesse teatro aqui. E eu acho que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem a noção de quanto trabalho é feito. Eu acho que é essa simbiose que está acontecendo mesmo, da gente estar aqui, e muito importante. A gente vê o movimento de ter menos gente nas plateias, está acontecendo alguma coisa assim, né, energética, mas é muito bonito estar aqui falando sobre amor, falando sobre empatia e falando sobre liberdade, coragem. Que lindo, eu também acho. A gente pensa igual nesse sentido. E eu fico pensando assim, porque eu vejo isso tudo que está acontecendo e dá uma sensação muito grande de impotência, né? Você vê tudo se desmantelando, a cultura acabando, tudo, a educação, tudo indo por água abaixo e você não pode fazer nada. Tá aqui nesse palco 3 vezes por semana no Teatro Poeira, fazendo essa peça que fala sobre isso, que a gente diz que a cultura importa e o quanto é importante a gente se multiplicar nesse sentido, isso dá um poder muito grande. É muito maravilhoso poder estar aqui, porque diminui um pouco essa sensação de impotência. Fala assim, cara, que sorte poder estar aqui fazendo alguma coisa nesse momento que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, porque acaba repercutindo. Tudo é uma coisa só. Eu acho que a gente está passando por um momento muito triste, muito frágil e de muita truculência, violência. E eu acho que a resposta disso é o amor. E eu vejo isso muito forte na arte. Eu vejo artistas trabalhando na rua, trabalhando nos teatros, eu vejo sempre muito amor. E eu sempre vejo essa vontade de se falar sobre isso. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é falar sobre amor e com muito amor.
E talvez isso seja a única resposta, seja a única solução. É por isso que se ouve tanto falar que a arte salva, né? Porque a gente sempre tem sempre muitas tragédias acontecendo, né? Eu sei que a gente está vivendo um momento em que isso está muito mais inflamado, mas tem sempre coisas muito difíceis acontecendo. E a arte, o único intuito dela é a transformação, né? Primeiro a nossa transformação enquanto artistas, e nessa simbiose com o público a gente se transforma junto. E no final das contas tudo é sobre amor mesmo. Quando a gente se conecta, o que se sobressai mesmo é o amor. As diferenças, elas vão embora. Eu acredito muito que nesse governo, essa galera que está aí no poder no Brasil, é muita sombra, eu acho que é muita sombra, retrocedeu muito, está retrocedendo muito, mas de alguma maneira acaba trazendo muita luz, porque a gente precisa tanto se unir para olhar para o que está errado e reafirmar os nossos valores, torcer para que isso acabe logo, para que alguma coisa aconteça e a situação mude rápido. E enquanto isso a gente segue aqui bravamente, resistindo com muito amor. A gente vem para esse teatro todos os dias com um profundo amor. E é dessa maneira que a gente quer convidar vocês agora. Aproveitando o gancho falando de amor, para virem assistir. A gente tem mais, contando com essa semana, 3 semanas, né? Hoje já menos um dia, de Alto Eus no Teatro Poeira, nossa 2ª temporada. Depois dessa 2ª temporada, a gente não tem previsão mais de estar aqui no Rio, a gente deve ir para outros estados. Então venham se conectar com a gente. Não tem nem como falar muito sobre o que é essa peça. As pessoas vêm sem esperar muita coisa, de repente ela chega e fala: meu Deus, é muita coisa! E é muita coisa que a gente fala mesmo. É isso, terça, quarta e quinta no Teatro Poeira, às 9 horas da noite. Alto Eus, a ditadura da aprovação social. Venham para trocar com a gente, pra gente conversar depois, trocar afeto, falar sobre tudo que se está passando nesse momento, com muito amor, muita empatia.